Cuidado redobrado em festa junina. CPFL Paulista faz alerta para que a diversão não termine em acidente. Câmara de Campinas é a única Câmara do país premiada com o troféu Inova Cidade, que reconhece boas práticas na gestão pública. O segundo encontro de conselheiros da Bacia PCJ, idealizado pela vereadora Mariana Conte, discutiu a crise hídrica na região de Campinas. Jovens parlamentares tomam posse e elegem mesa diretora para a 8ª edição do Parlamento Jovem. Olá, boa tarde. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 17 de junho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 13 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, vai direto, 978293776, ou você pode enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. As festas juninas já começaram a movimentar toda a cidade de Campinas, mas junto com a tradição das fogueiras e dos fogos de artifício, também aumentam os riscos de acidentes envolvendo a rede elétrica. Para evitar ocorrências durante as comemorações, a CPFL Paulista reforça orientações de segurança e alerta para os perigos causados por fogueiras próximas à fiação e pela soltura de balões. Com a chegada das festas juninas, a tradição das fogueiras e dos fogos de artifício reúne milhares de pessoas em ruas, escolas, clubes e condomínios. Mas para que a diversão não termine em acidente, a CPFL Paulista faz um alerta. É preciso redobrar os cuidados com a fiação elétrica durante as comemorações. Não só durante as festas juninas e julinas, mas também agora durante a Copa do Mundo. Por meio da campanha Guardião da Vida, a concessionária orienta que as fogueiras sejam montadas em locais abertos, longe da rede elétrica e de áreas com vegetação seca. Para o caso da festa junina, fogueira, por exemplo, né? Em junho, festa junina, fogueira, acho que todo mundo tenta montar alguma. É construir a fogueira longe da rede elétrica, né? Ter o cuidado para quem vai manusear, ser apenas adulto, ter um equipamento ali, se sair do controle o fogo, um extintor, algo que possa ajudar a apagar, ou uma forma de acionar rapidamente o bombeiro, o órgão competente para que a festa ocorra com segurança. Outra recomendação é nunca utilizar postes ou cabos de energia para pendurar bandeirinhas ou enfeites típicos das festas juninas. A rede elétrica, a energia ela é invisível, você não está vendo. Então, se você acha que está seguro chegar num cabo e amarrar, ou num poste amarrar, pode ter um arco, pode ter um curto-circuito, pode romper um cabo, pode ser fatal para a pessoa. Então é importante nunca pendurar no sistema, nos equipamentos de energia. A CPFL também alerta para o perigo das ligações clandestinas de energia. Além de ilegais, elas aumentam o risco de choques elétricos e acidentes graves. Pode ligar para a distribuidora, pedir a sua ligação provisória pelo período que é a sua festa. Isso vai ser feito com segurança, por profissional habilitado. Você vai ter seu disjuntor de proteção lá no ponto que você determinou onde seja feita a ligação. Vai ser dimensionado de acordo com sua carga. Você vai ligar para a gente e falar assim, ó, a minha festa é do dia 15 ao dia 10, eu tenho X equipamentos. Tudo isso é dimensionado para que você tenha segurança. Se você faz de uma forma clandestina e irregular, você está prejudicando não só o furto da energia, o consumo irregular de energia, mas a questão da segurança. As pessoas que vão estar na festa vão estar em risco. Um cabo desse mal preso, mal conectado, pode soltar, cair sobre alguém. Então, assim, é nunca fazer de forma irregular.
A campanha reforça ainda os riscos provocados pelos balões. Soltar balão é crime, né? É crime por lei federal. Né? O risco não é só para a rede elétrica, o risco é também para as matas. Nós estamos numa época do ano que a gente está falando de um El Niño muito mais severo, de um El Niño mais forte que dos últimos 150 anos, com uma seca mais forte. Então um balão pode cair numa mata e provocar um incêndio de grandes proporções. Pode cair no aeroporto e atingir um avião e pode cair numa subestação de energia, nos cabos de energia, desligar um hospital, uma residência que depende ali de uma UTI domiciliar. Então, além de ser crime proibido, não é possível soltar balão nessa época. Encerram hoje as inscrições para a oficina de elaboração de projetos culturais, uma realização da Cara Catarina e também produção da Eva Mariaquê, que faz parte do projeto After para o Fim do Mundo. Isso não é uma festa. Tem como objetivo preparar artistas, agentes, pessoas fazedoras de cultura da cidade com pouca ou nenhuma experiência. A participação de editais públicos de fomento. Os interessados podem se inscrever pelo Instagram Cara Catarina. A primeira aula gratuita acontece já amanhã, na quinta-feira. Serão 3 dias de aulas, sendo 2 online. E olha só, termina hoje também as inscrições para a etapa Ouro Verde do Circuito de Corridas, que vai acontecer neste domingo, dia 21 de junho, largada no Bosque dos Cambarás. O site é Minhas Inscrições, lembrando, sem o cedilha, sem tio, .com.br/evento/Circuito de Corridas dos Distritos. Então, você que está interessado aí, tem até o dia de hoje para poder fazer a inscrição e correr no próximo domingo. Bom, vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas conquistou mais um importante reconhecimento nacional. Desta vez, o destaque veio por um projeto que fortalece a transparência e a eficiência da gestão pública, com foco no controle interno e no acompanhamento dos contratos aqui da casa. A iniciativa recebeu o prêmio Inova Cidade 2026 e foi a única representante do Poder Legislativo entre os 172 projetos premiados. Enquanto muitos prêmios reconhecem obras e serviços que transformam as cidades, uma iniciativa da Câmara de Campinas foi premiada justamente pelos bastidores da gestão pública. Um projeto que fortalece o controle interno e o acompanhamento dos contratos da casa recebeu o troféu Inova Cidade 2026, uma das principais premiações de inovação urbana da América Latina. A nossa auditoria tinha identificado os pontos falhos na gestão dos contratos da Câmara. Então, desenvolveu uma sistemática que aprimora esses controles e desenvolveu um software que permite um acompanhamento mais eficaz de todas as atividades. Isso dá segurança na execução do contratual, controle de prazos, de qualidade, de efetividade dos contratos. E essa iniciativa foi reconhecida por esse instituto como uma ação inovadora. E eu quero aqui dividir, essa honra com os nossos técnicos, tanto a nossa controladoria, auditoria e o pessoal que trabalha no setor de licitação e de gestão de contratos. Aliás, todos os setores têm um fiscal de contrato. A gente acabou envolvendo praticamente a Câmara toda nessa iniciativa que foi exitosa. E isso demonstra que a Câmara caminha cada dia mais perto de uma meta que foi assumida por todos, de fazer da Câmara Municipal de Campinas a melhor Câmara do Brasil. E a gente está cada dia aprimorando os nossos controles, melhorando a transparência, a eficiência, mostrando que a gente faz lá tudo com muita responsabilidade e seriedade. Esse é o prêmio Inova Cidade conquistado pela Câmara Municipal de Campinas. Há mais de uma década, essa premiação reconhece projetos que impactam positivamente a qualidade de vida urbana. No caso da Câmara Municipal de Campinas, o prêmio atesta as melhorias e também a modernização da gestão pública. A cerimônia de premiação aconteceu na Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo autoridades de vários estados brasileiros que tiveram iniciativas reconhecidas pelo Inova Cidade.
Entre os 172 projetos premiados, a Câmara de Campinas foi a única representante do Poder Legislativo a receber o troféu. A sensação é de alegria e é uma honra, né? Poder presidir uma Câmara que pela segunda vez conquista um prêmio promovido pelo Instituto Inova Cidades, reconhecendo o trabalho que a gente vem desenvolvendo no aprimoramento dos nossos sistemas de controle. E eu quero passar esse troféu agora para quem realmente merece. Primeiro o Paulo, né, que é da controladoria, idealizadora, coordenadora do projeto, que instituiu um sistema de controle de contrato, controle interno, como um instrumento de gestão eficiente de controle dos contratos. Paulo, em nome da Câmara Municipal e da população de Campinas, entregar para você e para a equipe esse troféu aí, como reconhecimento do trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigado, presidente. É uma honra, mais um ano a gente venceu o prêmio Nova Cidade, né? Dessa vez com ênfase na gestão de contratos, através do aprimoramento dos controles internos. Então é uma honra estar aqui recebendo e representando a Câmara também junto com você, presidente, e só alegria. Olha, agora também quero dividir esse prêmio, além do Paulo, que é da nossa controladoria, para o Ronan e o Pedro, nosso diretor-geral e diretor adjunto, que eles também estão participando desse esforço que é coletivo, né? De aprimorar cada vez mais os sistemas internos de controle. Parabéns, Ronan, parabéns, Pedro. Muito obrigado, é mais uma honra para nós participar desse momento, presidente, mostrando assim o quanto o corpo técnico da casa se dedica para dar o suporte para a presidência, e a presidência nos dá todo o suporte, a capacitação para poder atuar da melhor forma, e a consequência a gente vê aqui nesses resultados, né, presidente? E quem ganha com isso é a Câmara e a população de Campinas. Fortalecendo a integridade e o controle interno como suporte estratégico na gestão de contratos, foi a iniciativa da Câmara, premiada pelo Instituto. A Câmara de Campinas, ela tem a excelência em diversos processos da sua gestão, né? Então, a gente submeteu a essa premiação aqui a nossa eficiência na gestão de contratos. Hoje, a Câmara de Campinas tem um corpo muito bom na diretoria geral. A gestão de contrato é um setor da Câmara, né? E eles desenvolveram processos robustos, com controle, com transparência, né? E a gente juntou essas informações, né, de uma forma organizada e trouxe e submeteu essa premiação. Por quê? Porque é uma prática que ela pode ser disseminada para que outros órgãos públicos façam também como a Câmara de Campinas fez, né, dando mais transparência, né, dando mais excelência nos controles internos. Então hoje a Central de Contratos ela trabalha com sistemas corporativos, um sistema que é gratuito, né, que é o Redmine, para fazer controle de prazos, né. Ela desenvolveu também no longo do tempo um manual muito bom de gestão e fiscalização de contratos. Hoje os profissionais da casa que fiscalizam contrato têm total apoio da gestão de contratos, e principalmente por conta do trabalho desse manual que foi executado e do suporte que a gestão de contratos dá. Então é uma prática que a gente trouxe, submeteu e foi premiada, né? E que seja disseminada para que outros órgãos públicos, a exemplo da Câmara, também tenham uma boa gestão de contrato, uma boa transparência principalmente. O trabalho é baseado em 3 pilares: uma central de contratos e convênios, o fortalecimento do controle interno e a criação de fluxos padronizados para acompanhar a execução dos contratos. Inclusive o ano passado a gente também recebeu um troféu parecido com esse aqui. O ano passado a gente submeteu um prêmio que era mais voltado para a área de transparência, que a Câmara de Campinas era selo diamante, né? É o índice mais alto de transparência pública medido pelo Programa Nacional de Transparência Pública. Então a gente desenvolveu um trabalho lá para alcançar esse índice de transparência pública diamante, e a gente submeteu também essa mesma premiação e fomos vencedores. Ou seja, isso atesta a modernização da Câmara Municipal nos processos internos. Sim, sempre acompanhando as melhores práticas, entendeu? A Câmara investe muito em capacitação de seus servidores, a gente internamente consegue desenvolver processos robustos, e assim a gente está sempre um passo à frente, como diz o presidente, né? Para ser a melhor Câmara Municipal do Brasil. Para o presidente da Câmara de Campinas, a conquista reforça o compromisso com a inovação e a melhoria contínua da gestão pública. Isso demonstra o seguinte: a preocupação dos nossos servidores, principalmente os efetivos, do nosso quadro de
de técnico, né, dos servidores da casa, também tem a colaboração, né, daqueles comissionados de vereadores, da presidência, mas dia a dia estão todos preocupados em aprimorar a qualidade do serviço. Na ponta, a gente vai fazer com que a Câmara preste um serviço de maior eficiência para a população. É claro que esse reconhecimento por Instituto, a gente espera que a sociedade também enxergue e entenda que a Câmara de Campinas está se destacando com essa preocupação de controle, né? Nós já somos campeões de transparência, conquistamos selo diamante, selo ouro do Tribunal de Contas, ficamos no primeiro lugar num concurso do Instituto Não Aceito Corrupção, concorrendo com 400 outros órgãos, isso já faz 2 anos, públicos do Brasil, e ficamos em primeiro lugar no quesito governança corporativa, mostrando que a gente caminha assim todo dia para a melhoria dos trabalhos que a gente desenvolve. A Câmara Municipal sediou um encontro idealizado pela vereadora Mariana Conte para discutir a gestão dos recursos hídricos e os desafios do abastecimento de água na região com conselheiros da Bacia PCJ. Por iniciativa da vereadora Mariana Conte, a Câmara Municipal realizou o segundo encontro de conselheiros da Bacia PCJ. A sigla se refere às bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O evento teve como objetivo discutir o sistema de abastecimento de água de Campinas e região, tema que, segundo a parlamentar, merece atenção diante do risco recorrente de crises hídricas. Todo mundo precisa de água, né? É o tipo da coisa que a gente só sente quando começa a faltar. E eu acho que teve vários elementos aqui. A crise, na minha opinião, ela está instalada. Existe uma crise séria no sistema de água do estado de São Paulo, principalmente pós a privatização da Sabesp. Isso está sendo sentido em várias cidades da região. Então, Paulínia, Hortolândia, Montemor, existem relatos constantes de água com cheiro de mofo. Nós tivemos acidentes sérios, que foi mencionado aqui, o Juliano mencionou, no Jaguaré, acidentes com obras da Sabesp. E esse modelo de privatização, que foi um modelo criminoso, que aumentou a tarifa, colocou em risco e está precarizando o abastecimento de água, esse modelo pressiona as cidades como Campinas. Porque Campinas, ela, como foi dito aqui, ela é uma cidade grande, com uma empresa robusta, que os lucros desses que estão ganhando dinheiro com a privatização saltam aos olhos. Estiveram presentes na reunião, além de autoridades municipais, Ari Vicente Fernandes, arquiteto e urbanista da Secretaria de Meio Ambiente do Partido dos Trabalhadores, e Tiago Lira, presidente do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Eu estou aqui também representando a Sociedade Protetora da Diversidade das Espécies, a PROESP, que é uma entidade ambientalista aqui de Campinas, né, a mais antiga do estado de São Paulo e a segunda mais antiga do Brasil, né. A PROESP tem uma preocupação, e o professor Ari, que faz parte da história da PROESP também, sabe, desde o início da PROESP, de atuar dentro dos conselhos, porque a PROESP entende que a participação democrática é a única forma de preservar o meio ambiente efetivamente, né? Então, a participação nos conselhos é fundamental. E quando a gente está falando de participação dos conselhos, a gente está falando de decisão e de governança, que é exatamente o oposto que acontece nessa história do sistema Cantareira, né? A participação da população nos conselhos e nas discussões sobre a gestão dos recursos hídricos também foi destaque. Segundo os participantes, o envolvimento da sociedade é fundamental em decisões que impactam diretamente o abastecimento de água. A gente sabe que esse é um grande desafio, isso é educação política, a gente sabe que existe uma indignação, né? E aí nas cidades eu acompanhei as manifestações nas cidades, porque é isso, né? O território do município é um território político, né? Mas quando a gente está falando de água, não tem. A natureza não vai dizer daqui para cá é Campinas, daqui para cá é Hortolândia, né? Então a gente precisa confluir aí a população da região para que a gente tenha empoderamento de forma a decidir sobre
os rumos das cidades, das nossas cidades, da nossa região. E então, assim, a indignação corre solta, as pessoas começam a ter água com cheiro de mofo na torneira, enquanto ainda tem. Então, esse cenário do que acontece na nossa região está aqui do lado. Assim, para esse seu cenário em Campinas, é 2 palitos. Então, eu acho que a gente precisa de fazer esses debates como hoje. Tem uma questão técnica que é importante, não há dá para desprezar, mas é sobretudo uma questão política. E por isso que a gente precisa de organização, de participação nos conselhos, de movimentos sociais, de contestação, que essa indignação que as pessoas sentem precisa ter vazão. Campinas recebeu o primeiro Seminário Paulista de Ouvidoria e Controle Social. O evento foi realizado aqui na Câmara, reuniu representantes de diversas cidades para debater transparência, participação popular e o papel das ouvidorias no atendimento ao cidadão. Promovido pela Escola do Legislativo de Campinas, o encontro reuniu representantes de diversas cidades do estado para discutir transparência, participação popular e melhorias no atendimento ao cidadão. O seminário contou com a participação de especialistas de órgãos estaduais e federais. A presença dessas instituições, ela demonstra a força da cooperação interinstitucional. Como eu falei, ninguém faz nada sozinho. Quando os órgãos de controle, rede de ouvidorias, entidades representativas, instituições de ensino caminham juntos, ampliamos nossa capacidade de gerar resultados concretos. Essa parceria produz um impacto real, qualifica agentes públicos, fortalece as ouvidorias, amplia os mecanismos, contribui para uma gestão pública mais eficiente, transparente e democrática. Ao longo do dia, o seminário promoveu debates sobre inovação, acesso à informação e atendimento humanizado, temas considerados essenciais para fortalecer a participação da população na gestão pública. Qual é o momento, que a gente vai se aproximando da dignidade no seu alcance mais prático? É reconhecer que a ouvidoria e dignidade estão no espectro da administração pública. Reconhece o quê? Que o cidadão, o que ele vive, e é assim que a gente percebe, os nossos insumos voluntários vêm da experiência dele nas relações que ele teve com o Estado, atendimento em saúde, entre outros entes públicos de serviços. Então, o que ele vive? Chega para nós. O que o gestor decide, o ouvidor tem essa possibilidade de visualizar, e o que a instituição precisa melhorar. Então, nós estamos nessa percepção do que o cidadão vive, do que o gestor decide e do que a instituição como um todo precisa se aprimorar. E aí sim a gente fala que a gestão começa a se transformar de um escopo tradicionalmente burocrático para uma comunicação mais verticalizada, ou seja, a ouvidoria ela tem por ponto de partida o compromisso de, na interface, na interação e na interlocução entre ente público e cidadão, tentar, na medida do possível, desburocratizar pelo menos a relação de comunicação e os esclarecimentos. A ouvidora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo destacou que as ouvidorias ajudam a aproximar a população do poder público e fortalecer a participação cidadã. A Câmara é a casa do povo, né? A casa do povo é o lugar onde o cidadão exerce o seu direito à cidadania, exerce e concretiza a democracia. E a ouvidoria e a democracia andam de mãos dadas. A ouvidoria, eu diria que é essencial à democracia. Um cidadão que não tem acesso aos serviços públicos de qualidade, o cidadão que não tem acesso às informações que permitam que ele fiscalize, que ele cobre a gestão pública, esse cidadão não está exercendo plenamente o seu poder, O cidadão é o titular do poder. Nós aqui somos só servidores e representantes dos interesses do povo. 12h mais 37 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo,
porque a Câmara Municipal de Campinas recebeu o seminário Ocupe SUS Juventudes, com debate sobre saúde, prevenção e participação dos jovens nas políticas públicas. Durante o evento, uma experiência da Terra das Andorinhas também foi reconhecida. A Câmara Municipal de Campinas recebeu o seminário de estratégia Ocupe SUS Juventudes, uma iniciativa voltada ao fortalecimento das políticas públicas de saúde para a população jovem. O encontro reuniu especialistas e representantes da sociedade civil. Eu tenho, há 4, 5 anos, já discutido esse tema, trazido profissionais da área da saúde, ONGs, associações, que tratam exclusivamente da saúde mental e sexual. Esse tema hoje é muito comum, não só numa grande cidade como Campinas, mas em todo o Brasil, todo o estado, todo o Brasil e todo o mundo. A saúde mental é algo que precisa ser realmente tratado por profissionais e precisa ter incentivo do poder público. Eu, inclusive, tenho um projeto de lei que obriga que todas as escolas tenham psiquiatras, obriga que todas as escolas tenham capacitação dos professores para o problema relacionado à saúde mental. Tudo isso é possível. O que precisa ter é investimento. O que tem que ter é um poder público compromissado com a saúde, principalmente das crianças e dos adolescentes. Entre os assuntos abordados estiveram saúde sexual e reprodutiva, com foco na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. A gente sabe que o direito à saúde, ele vai muito além da ausência de doenças, né? Ele compreende o bem-estar mental, a autonomia sexual, o acesso à informação e o acolhimento sem estigmas. Desde 2012, a OCIP Terra das Andorinhas, que é sediada aqui na cidade de Campinas, transforma esse direito em uma realidade prática, que atua diretamente na intersecção da saúde integral, na defesa dos direitos humanos dos jovens, principalmente os que estão em maior situação de vulnerabilidade social. Então, quando a gente está aqui hoje, né, celebrando a trajetória da Terra das Andorinhas como uma referência na saúde mental, sexual e reprodutiva dos jovens, a gente percebe o quanto eles conseguem promover o acolhimento das demandas dos jovens de forma qualificada, através das ações comunitárias. Tão importante quando a gente fala das ações de prevenção, né? Falar de sexualidade para os jovens, falar de espaços de participação desses jovens, é falar de direitos humanos, é falar de afetividade, é falar dessa realidade que é tão presente, né? Que é uma vida sexual, de naturalidade e felicidade, como eu já disse. A OCIP Terra das Andorinhas também foi reconhecida pela experiência desenvolvida no trabalho de promoção da saúde e mobilização juvenil. Na experiência do Ocupe SUS, um dos pontos estratégicos foi incluir falas jovens, falas de entidades que também trabalham com jovens, mas não o jovem como público-alvo só, mas como protagonista, né? E, por isso, a gente tem dado consultoria aos municípios, né, para que tragam o jovem, porque quando a gente fala Ocupe SUS, é para o jovem estar dentro do SUS, né? E esse jovem dentro do SUS não é vir só no posto de saúde. Campinas é referência na prevenção de ST/HIV/AIDS. Campinas tem a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial de Campinas, tem um trabalho também fortíssimo, reconhecido aí a nível nacional, mas a gente ainda tem muita coisa para avançar, muita mesmo. E dentro dessas coisas para avançar, eu só queria, para finalizar a minha fala aqui, trazer que tudo isso que foi mostrado hoje comprova a importância da sociedade civil organizada, a importância dos movimentos sociais, a importância da sociedade, no geral, participar junto com a gestão quando a gente fala de políticas públicas. Nada disso, como eu disse, se constrói sozinho. E nós precisamos, no município de Campinas, né, como já foi colocado aqui, os desafios são enormes, a gente vem passando por momentos muito difíceis, mas nas dificuldades a gente precisa somar forças e encontrar soluções. A ideia é transformar o debate em participação ativa e ampliar a construção coletiva de políticas públicas em Campinas. O que nós temos visto é a participação organizada da juventude.
Você veja, o presidente do Conselho Municipal de Juventude estava presente, um membro do Conselho Municipal da Juventude, que é o Rafael Martins, idealizou o evento e trouxe para que a gente pudesse materializar. Então, quando tem essa participação da juventude, já está ocorrendo, quem ganha com isso é toda a sociedade. O adolescente, o jovem, a pessoa na maturidade e o idoso. A Câmara de Campinas entregou o título de cidadão emérito in memoriam ao ex-vereador Carlos Francisco Signorelli. A homenagem reconhece a trajetória de um dos nomes mais importantes da política campineira que presidiu o Legislativo, participou da revisão da Lei Orgânica do município e teve papel fundamental na conquista da sede da própria Câmara e também na criação da TV Câmara Campinas. Professor, escritor, mestre em urbanismo e uma das mentes mais brilhantes da política campineira, Carlos Francisco Signorelli, faleceu no dia 7 de abril e recebeu a maior honraria do Legislativo de Campinas, o título de cidadão emérito in memoriam. A homenagem foi proposta em conjunto pelo vereador Wagner Romão e pelas vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel. Carlos Francisco Signorelli era excelente articulador em prol da vida digna da população. Seu lema como vereador sempre foi avançar com a participação popular e construir cidadania. Acreditava ele que só o povo organizado e unido poderia obter as mudanças que fossem favoráveis para uma vida digna, para o bem comum, fruto da fidelidade ao Evangelho e ao ensino e do ensino da doutrina social da Igreja. Acreditava na luta coletiva, em estar junto com as populações, orientando na consecução das suas aspirações, na sua organização e orientando o povo a ser sujeito de sua própria vida. Por isso, colocava sempre seu gabinete a serviço da mobilização popular. Reconhecido por sua ética inabalável, habilidade de diálogo e profundo conhecimento do regimento interno, Carlos Francisco Signorelli deixa um vazio na política local com seu falecimento em 7 de abril de 2026, data em que a Prefeitura de Campinas decretou luto oficial em sua homenagem. Portanto, aqui estamos para conceder-lhe o título de cidadão emérito, é um ato de justiça histórica e a sua dedicação expressiva e seu compromisso de cada dia de sua vida a construir uma Campinas mais fraterna, mais humana e mais democrática. Nascido em Campinas, Signorelli presidiu a Câmara entre 2003 e 2004. Foi durante a sua gestão que o Legislativo conquistou a sede própria na Avenida da Saudade e colocou no ar, pela primeira vez, a TV Câmara Campinas. Além disso, foi relator da equipe responsável pela revisão da Lei Orgânica do município e autor de leis que criaram os Conselhos Locais de Saúde e de Escola. Ele foi também presidente do Partido dos Trabalhadores por um período. Foi uma época que Lula até veio a Campinas. Ele esteve a serviço da política e desenvolveu fortemente sua vocação laical de ser sal da terra e ser luz no mundo, participando de várias pastorais dessa arquidiocese, bem como do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e como presidente, ele teve a oportunidade de estar em quase todo o Brasil, desenvolvendo esse lado formador sempre a serviço. Quando de seu falecimento, o Brasil inteiro rezou, porque ele teve tudo que foi parte, né, João? Foi. Ele teve muitas lembranças, muitas homenagens. Semana passada foi na Viraí, no Mato Grosso do Sul. Semana que entra será em Goiânia. Então, ele foi muito homenageado. O Brasil todo lembra dele como aquele presidente que fazia acontecer. Não era só de teoria, mas era de atitude. Por isso, esse título que agora ele recebe, in memoriam, fecha com chave de ouro esse amor tão grande que ele tinha por sua cidade. As vereadoras proponentes destacaram que a homenagem faz justiça a um homem que sempre colocou o mandato a serviço da participação popular e da defesa dos direitos humanos. Foi um brilhante vereador, presidente dessa casa, mas ele foi
de fato, um verdadeiro educador. Um educador que nos honra muito, e me honra muito dizer que hoje eu milito no partido que o Signorelli ajudou a fundar, a organizar, a construir nessa cidade. Signorelli, onde você passava, onde você passa, tem uma marquinha dele na história, nas referências, nas construções. E tem também na trajetória da cidade de Campinas, que é enorme, que é imensa. E a única coisa que eu posso dizer é que seria muito importante, né, que a gente fizesse isso. E eu sempre digo, né, que a gente precisa reconhecer em vida. Signorelli é alguém que marcou muito todos nós e que ele ainda faça que esse legado continue por muitos e muitos anos e que a gente tenha em mente o que ele fez sempre com muita tranquilidade. Essa grandeza, essa humildade de poder acolher, abraçar, né, entender que essa breve passagem que a gente tem na vida é para a gente deixar um legado e para que os próximos tenham um caminho um pouco menos difícil do que a gente traçou. E é isso que ele conseguiu fazer aqui na Câmara Municipal de Campinas. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, também conviveu com Carlos Signorelli na vida pública. Os dois foram eleitos na mesma legislatura, em 1988, e participaram da elaboração da Lei Orgânica de Campinas. Rossini integrou esse trabalho ao lado de Signorelli e de outros vereadores. Já foi dito aqui tudo que ele deixou aqui como legado para a cidade, para a Câmara Municipal de Campinas. E, certamente, o nome do Carlos Francisco Signorelli já está escrito na história de Campinas. Mas essa homenagem, Wagner, Paola, Guida, que a Câmara concede, coloca o Carlos Signorelli nos anais dessa casa que ele hoje construiu esse prédio, né? Mas que ele ajudou a construir e constituir como instituição, como um poder legislativo independente, autônomo. E a gente hoje faz uma justa homenagem, né, ao entregar esse título de cidadania emérita em memória ao Carlos Francisco Signorelli. Que os ideais de luta que moviam o Signorelli, que inspiram todos nós, continue nos guiando nas nossas ações e atitudes para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. A Câmara Municipal de Campinas recebeu os estudantes eleitos para mais uma edição do Parlamento Jovem. A cerimônia marcou a diplomação, a posse dos participantes e a definição da mesa diretora que vai conduzir os trabalhos ao longo do projeto. Democracia, participação e aprendizagem política marcaram a cerimônia de diplomação e posse do Parlamento Jovem 2026. Ao todo, 29 estudantes eleitos assumiram simbolicamente seus mandatos durante evento realizado na Câmara Municipal de Campinas. A entrega dos diplomas contou com a participação dos vereadores Benê Lima, Fernanda Souto e Guida Calisto, e foi conduzida pelo presidente da Câmara, Luiz Rossini. É um momento importante, né, onde eles já tomam consciência, porque a partir da diplomação eles se tornam efetivamente os vereadores estudantes. E aí eles vão vivenciar, já como vereadores empossados, a experiência de ser um legislador na cidade de Campinas. Isso faz parte desse processo de formação para a cidadania, né? Porque não é uma coisa apenas teórica, a gente traz para a prática, eles têm a oportunidade de praticar aquilo que é ensinado nas salas de aulas e também que eles vivenciaram aqui nesse primeiro momento em que vieram conhecer a Câmara, entender o que é o Poder Legislativo, quais os instrumentos que são disponibilizados para o vereador exercer o seu mandato, como é que se dá a relação entre o Poder Legislativo e o Executivo, né, como é que o Poder Legislativo, os vereadores representam a população, como é que chegam as demandas que os vereadores discutem, trabalham e transformam muitas vezes em projeto de lei.
Desenvolvido pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, o Parlamento Jovem busca aproximar estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio do funcionamento do Poder Legislativo. A proposta é oferecer uma experiência prática sobre representação política, participação cidadã e construção de políticas públicas. É um momento muito bonito e muito solene ao mesmo tempo, né? A gente faz questão de que essa cerimônia de diplomação e posse reproduza de forma relativamente semelhante ao que acontece aqui no dia 1º de janeiro de cada legislatura, onde eles prestam o juramento do termo de compromisso com o mandato, onde eles são empossados, a entrega do diploma. Então tudo isso tem por intuito ajudar eles a entenderem a importância desse momento e compreender como é que funciona na prática com o Poder Legislativo Municipal. E aí, o público cheio, escolas, participantes, familiares, isso tudo cria um ambiente bastante festivo, bastante animado, com um certo nervosismo, mas que sem dúvida fica marcado na história desses jovens, sem dúvida para a vida inteira deles. Antes da posse, os participantes passaram por uma etapa de formação realizada entre março e maio dentro das escolas. Nesse período, conheceram o funcionamento das instituições políticas brasileiras, o papel do Legislativo Municipal e participaram de uma trilha de aprendizagem online organizada pela Escola do Legislativo. Os alunos eles acabam tendo contato com uma experiência que eles não vivem, né? Então, eu já tive o caso de uma aluna que ela decidiu até estudar uma faculdade por conta do parlamento, então eles acabam se interessando por assuntos que eles não conhecem. Então, para mim, é fundamental ter esse conhecimento, ter essa vivência, que para eles é ótimo. Quando a gente pensa em educação, a gente pensa em formar cidadãos. E o Parlamento Jovem vai ao encontro disso, né? Então, trazer a realidade da perspectiva de cidade, qual a importância dessa questão do legislativo como um todo, para eles terem consciência de quem são, né? E uma coisa que eu sempre falo, né? Consciente dos direitos, mas praticante dos deveres. E isso tem que partir da educação. Com a criação e com a eleição da mesa diretora, agora os jovens se preparam para as próximas etapas do projeto, que consistem na criação e discussão dos projetos aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Após a diplomação, os próprios estudantes participaram da eleição da mesa diretora. As chapas foram formadas pelos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, responsáveis por conduzir os trabalhos ao longo da edição. Com muito respeito, muita dignidade, honrando igualmente todos que votaram a gente e os que não votaram também, honrando igualmente todos os vereadores jovens eleitos aqui na casa. Primeiramente, eu fiquei muito nervosa para poder apresentar. Logo depois, eu fiquei muito feliz que a nossa mesa foi votada. Foi uma oportunidade que ano passado eu não tive, mas esse ano finalmente consegui ter. O pessoal me convenceu a fazer uma chapa, a convidar os meus colegas para ter uma imersão, né, nesse novo projeto que é muito bom. Nesta edição, os projetos serão elaborados em grupos temáticos inspirados nas comissões permanentes da Câmara, como Saúde, Educação e Cultura. As propostas serão apresentadas e discutidas em reuniões plenárias simuladas. Nós estamos bem antes desse novo modelo do projeto da Câmara, né? Então tem mais ou menos uns 20 anos mesmo, uns 15 anos eu diria. O Parlamento Jovem, então, faz parte do calendário da escola já? Sim, quando a gente começa o ano, né, já vamos articulando com os alunos, principalmente 8º, 9º anos, né, eles vão já pensando na proposta, a gente vai comentando sobre as possibilidades e aí as chapas vão sendo formadas. Hora de balançar as redes na Copa do Mundo, porque ontem em todas as partidas nós tivemos 3 ou mais gols. A Argentina, de Lionel Messi, estreou marcando 3 vezes. A Noruega tem Haaland, marcou 2 e deu a vitória para a equipe. E a França conta com o Mbappé, então tem vitória e gols na estreia. Mbappé, que bateu cruzado e
Só que mesmo no finalzinho do primeiro tempo, o Iraque criou 3 grandes chances, mas a bola teimou em não entrar. Truade. Aos 4 minutos, já balançou as redes. Portugal e República Democrática do Congo, às 5 horas da tarde, Inglaterra contra a Croácia, 8 horas da noite, Gana e Panamá, e às 11 horas da noite tem Uzbequistão e Colômbia. 4 partidas, e claro que amanhã a gente balança as redes desta primeira rodada de Copa do Mundo. E olha só, mesmo em uma época dominada pelas telas, vídeos curtos, redes sociais, um hábito considerado tradicional continua conquistando crianças e adolescentes. Os álbuns de figurinhas voltaram a fazer sucesso. E além da diversão, especialistas apontam que eles podem contribuir para o desenvolvimento social, emocional e até financeiro dos jovens. A reportagem mostra como essa brincadeira tem se transformado em uma importante ferramenta de aprendizado. Impulsionados por grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo, os álbuns voltaram a ocupar espaço nas escolas. Colecionar, trocar. É mais do que uma simples brincadeira, a atividade pode contribuir para o desenvolvimento social e emocional. Pois é, a expectativa de abrir um pacote, encontrar uma figurinha rara ou completar uma página estimula a paciência. Pois é, pessoal, enquanto a tecnologia oferece conteúdos instantâneos na palma da mão, os álbuns de figurinha resgatam uma tradição bem legal e ainda despertam o interesse da nova geração. Não apenas a diversão, mas tudo isso garante um aprendizado bem legal dentro e fora das salas de aula. É bem mais tablet do que agora. Por quê? Porque as figurinhas incentivam a ficar menos, trocar, arrumar. Vale super a pena. Vale. O que você mais está gostando de fazer agora com o álbum de figurinha? Eu gosto de bater bafo, comprar figurinha também. Eu gostei também de que eu já consegui 2 Legends. E é isso. E sua família conta também que é desde o tempo dos seus pais e tudo mais? Eu perguntei um dia pro meu pai e falou que tinha figurinha na época dele também. Bom, você tem celular? Tem. E agora, com o álbum de figurinhas, você está vendo mais, menos ou igual ao celular? Menos. Por quê? Porque às vezes eu bato bafo em casa, distrai um pouco no celular. Educadores destacam que os álbuns podem ser utilizados em atividades como matemática, geografia, história e até educação financeira. A dinâmica das trocas ajuda a ensinar conceitos como valor. A gente consegue trazer para a sala de aula, aproveitar, porque o aprendizado ele sempre acontece quando existe muito prazer envolvido. E para as crianças é um enorme prazer colecionar o álbum, ter as figurinhas, o ídolo que eles tanto almejam ali na mão, né? E aí a gente aproveita e leva isso para a sala de aula, porque é o centro de interesse deles. Então dá para fazer quantos países estão participando da Copa, porque daí a gente vai um pouquinho além do álbum, né? Traz a história de cada país, quem está participando, quem é o melhor jogador. Ajudar as crianças a fazerem um quadradinho para marcar quantas figurinhas faltam para completar o álbum, se vale a pena você ficar gastando comprando pacotinhos novos, ou você troca com seus amigos, né, já que você tem figurinhas repetidas. Então, é uma vasta gama aí de oportunidades para a gente se trabalhar isso na escola. Ignorar essa realidade, não usá-lo como uma ferramenta, como um recurso pedagógico, é ignorar o valor da aprendizagem significativa. Então, a criança trouxe esse álbum, ele vai ser manuseado pela criança, ele vai ter a leitura. Eu sou professora da série de alfabetização e não é só ensinar letras e palavras. A alfabetização vai além disso, é o letramento, né? Então, o letramento ele vem num contexto de que é a realidade da criança, manusear o álbum, fazer a leitura. E aí eu vou estar trabalhando na sala substantivo próprio. E aí faz sentido, são os nomes dos países, os nomes dos jogadores. Então, vai trazendo todo esse contexto que a sala de aula parece que é bem difícil, que de forma lúdica a criança vai aprendendo. E aí lá em geografia, os mapas, aonde fica, em história,
a cultura daquela região, quais são os hábitos. Então, de forma interdisciplinar, mesmo que as crianças não percebam a aprendizagem, ela está acontecendo. Mas os especialistas fazem um alerta: quando a coleção deixa de ser diversão e passa a representar status social ou motivo de exclusão, a atividade exige atenção. A família precisa colaborar muito com isso, né? Que forma que a criança vem para a escola com esse álbum, qual a importância que isso tem, não é só dinheiro. Por exemplo, eu tenho uma criança que trocou o Cristiano Ronaldo, ele queria muito o Cristiano Ronaldo, e o amigo falou, ok, eu troco por 29 figurinhas. A mãe, contabilizando tudo isso, né, respirou fundo e entendeu. Ele virou e falou, mas era o meu ídolo, eu quero muito o Cristiano Ronaldo. E ela entendeu o que tinha por trás disso, e não teve nenhum tipo de conflito, valeu a pena, ele tem o Cristiano Ronaldo no álbum. Então, a forma que as famílias conduzem também, né, esse colecionar as figurinhas, faz toda a diferença quando eles chegam aqui. A recomendação é incentivar momentos organizados de troca e aproveitar o interesse dos alunos para promover aprendizado, convivência e interação. Um exemplo de como uma brincadeira tradicional continua encontrando espaço em tempos cada vez mais digitais. E para encerrar essa reportagem em grande estilo, eu desafiei os dois meninos aqui no bafinho. Na minha época, pelo menos, falava bafinho. Hoje eu percebi que eles estão falando mais bafo. Então, bora ver como eu vou me sair aqui contra esses dois que mandam super bem. Que deixar as figurinhas aí para os alunos. Bom, olha só, hoje é amanhã, tempo estável aqui em Campinas, sol durante todo o dia e não tem previsão de chuva. E o frio continua, viu? Por conta da entrada do ar frio de origem polar após a passagem da frente fria no começo da semana. Então, olha só as temperaturas para esta quinta-feira, já estão aqui na minha tela. Mínima de 12 graus. Ao longo do dia, essa temperatura tenta subir, mas não passa dos 21 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 38ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar os 9 projetos. Se você já quiser conferir quais são estes projetos, é só entrar lá, campinas.sp.leg.br, você consegue lê-los na íntegra. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo, você pode assistir aqui do plenário, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Eu volto amanhã, na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.